Aleluia, glória a Deus. Salmo 123. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão, pois estamos saturados de tanto desprezo. A nossa alma está saturada de zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Esse Salmo 123, fala sobre a importância da gente estar elevando os nossos olhos para o Senhor. O salmista começa dizendo: a ti, Senhor, que habita nos céus. A Bíblia fala deste lugar onde Deus habita, no alto e sublime trono. Deus habita fora da nossa realidade perceptível da humanidade que nós temos. Deus habita no alto e sublime trono, ou seja, a grandeza de Deus, a glória de Deus, a supremacia de Deus, na verdade é tão sublime, tão grandiosa, que nós não podemos e não conseguimos nem imaginar. Mas o salmista diz que os nossos olhos podem se voltar para o Senhor. Os nossos olhos devem se voltar para Deus. Os olhos para aquele que habita nos céus. A Bíblia fala muito sobre a questão dos nossos olhos. Onde estão os nossos olhos? O que você almeja? O que você observa? Nosso coração e os nossos olhos estão interligados. A Bíblia fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, no sentido que eu preciso, através dela, enxergar melhor. Quantas vezes Jesus curou cegos, mostrando que ele veio para abrir os olhos dos cegos. Nossos olhos precisam estar no Senhor. Diante do tumulto da terra, diante das atrações dessa terra, diante dos prazeres da terra, os nossos olhos precisam se voltar para Deus. Nós precisamos tomar uma decisão todos os dias de olhar para o Senhor, voltar os olhos para Ele. Senão os nossos olhos vão ficando aprisionados a essa terra, aprisionados aos nossos prazeres, aprisionados aos nossos próprios conceitos, às nossas próprias vontades. Elevar os olhos para Deus, pelo menos 3 dimensões aqui que eu queria compartilhar. Primeiro, a gente precisa olhar para o Senhor dispostos a servi-lo, a ouvir a sua direção e obedecer. Porque o salmista diz no versículo 2, nossos olhos estão no Senhor, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores. Assim os nossos olhos estão atentos ao nosso Senhor. É difícil a gente às vezes comparar biblicamente a questão de como era o relacionamento de um servo com o Senhor, porque nós temos toda uma história que distorce muito a realidade bíblica. Mas haviam servos que amavam o seu Senhor. E hoje ainda a gente pode comparar com pessoas que gostam de servir, que trabalham no lugar e ficam atentos para poder servir da melhor maneira o seu patrão, aqueles que estão ali, às vezes até o outro. O salmista está dizendo que os nossos olhos devem estar no Senhor, prontos para servi-lo, percebendo qual é a direção que Ele está nos dando, para a gente servi-lo, para a gente obedecê-lo, para fazer a vontade dEle, como um servo ao seu Senhor. Jesus nos chama de servos. E a palavra no Novo Testamento, a maioria das vezes traduzida, e Paulo ele se apresenta assim, servo do Senhor, é a palavra para escravo. E não no sentido que historicamente a gente percebeu as desgraças que aconteceram por causa da escravidão, mas no tempo bíblico, o escravo era alguém que tinha uma casa, muitas vezes tinha boas comidas, ele era bem tratado por muitos dos senhores que eram honestos. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu decidi pertencer ao Senhor por amor a Ele, porque Ele é um Senhor amoroso, maravilhoso, e tudo que Ele faz é bom e agradável, por isso eu sou servo do Senhor. E Jesus, quando fala de relacionamento, Ele diz: eu não vou chamá-los mais de servos, mas de amigos, porque o amigo sabe o que o seu Senhor faz. Ou seja, a relação nossa com Deus é como amigos, como filhos, mas o nosso compromisso de obedecê-lo é como aquele servo que tem prazer
de obedecer, porque conhece o seu Senhor, tem prazer de pertencer a Ele. Os nossos olhos precisam estar em Deus, dispostos a servir. Em segundo lugar, os nossos olhos precisam estar em Deus para clamar pela sua misericórdia. Esse é o clamor do Salmo 123. No versículo 2 ele fala: tenha compaixão de nós. No versículo 3 ele repete: tem compaixão de nós, tem compaixão. É um clamor, amados, pela misericórdia, pela compaixão de Deus. Nós precisamos transformar a preocupação em oração, dor em clamor. Nós precisamos transformar as nossas ansiedades em intercessão. Às vezes nós estamos saturados com tantos problemas e a gente acaba fazendo algumas orações que não são proporcionais à necessidade que nós temos de libertação, a necessidade que nós temos. A gente faz algumas orações certas até, mas muito rasas, muito superficiais, esperando mais uma mágica de Deus do que uma intervenção de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor de todo o coração, olhar para Ele e clamar pela misericórdia, pela compaixão, pela manifestação do seu poder. Deus responde orações, Deus socorre com misericórdia, Deus intervém com o seu poder, mas é necessário um clamor a Ele. Uma frase que já é histórica, eu não sei a origem dela, mas nós não temos avivamentos porque a gente consegue viver sem Ele. Você não terá avivamento na próxima semana porque você vai conseguir viver sem o avivamento. Geralmente, quando uma pessoa, uma igreja, um povo percebe que não pode viver mais naquele nível raso que está, começa um clamor que traz uma manifestação gloriosa de Deus. Nós precisamos pedir a Deus até isso. Senhor, que o meu coração possa estar transformando toda preocupação, toda ansiedade, toda dor, num clamor, olhando para o céu, buscando dEle, reconhecendo que somente dEle vai vir o socorro, somente dEle vai vir a intervenção, a cura, a mudança, somente do Senhor. Nós precisamos olhar para os céus com esse desejo, com esse clamor pela misericórdia dEle. E em último lugar, nós temos que olhar para o Senhor, sabendo que Ele conhece como está a nossa alma. O Senhor sabe a condição da nossa alma. Me chamou muita atenção esse versículo 4, porque o salmista diz: a nossa alma está saturada de zombaria dos arrogantes, de desprezo dos soberbos, de tanto desprezo. Irmãos, a nossa alma é a sede dos nossos sentimentos, emoções, a própria mente também, ela biblicamente é traduzida como alma, e às vezes a nossa alma está saturada. Às vezes alguns até chegam a dizer: eu estou saturado com isso, mas dizem isso já naquele desabafo, naquela impaciência. Mas nós vamos ficando saturados com as coisas do mundo e não percebemos. Nós vamos absorvendo cargas emocionais, cargas de medos, cargas de culpas, que também nós não vamos lidando, e a nossa alma vai ficando saturada. Jesus falou: tome sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós vamos carregando os pesos, e aí nós vamos acrescentando isso dia a dia, e às vezes não percebemos. Chega um momento que você percebe que orar te custa, que louvar te custa. Você começa a perceber que ir às vezes a uma reunião de oração, você vai com dificuldade ou por obrigação. Sabe o que é isso? A sua alma está saturada. Você nem percebe, mas às vezes está pelo desprezo de pessoas, pelas batalhas da vida, pelos ataques de Satanás, pelo momento do país, pelas situações que a cidade enfrenta. Nossa alma vai ficando saturada, preocupações mal resolvidas. O salmista diz que nós devemos olhar para o Senhor, clamar, porque Ele sabe como está a nossa alma e Ele é poderoso para quebrar o jugo sobre a nossa alma. Ele é poderoso para estar nos libertando. Como essa palavra aparece na Bíblia? Ele veio para libertar os cativos. Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão adoecendo tão rapidamente que nós estamos nos acostumando de conviver uns com os outros, percebendo a doença em todos nós. A doença chamada ansiedade, a doença chamada indiferença à dor do outro, a doença chamada insatisfação,
As pessoas estão insatisfeitas. Elas até dizem que estão satisfeitas por uma questão de ser alguém agradável. Mas as pessoas estão com sobrecargas sobre os seus ombros. Existe uma carga que todos nós vamos ter na vida, mas a sobrecarga, ela não vem e não precisa permanecer segundo a vontade de Deus. Deus é poderoso para quebrar o jugo. Deus é poderoso para aliviar nossa alma, libertar-nos de todo medo, de toda culpa, de toda preocupação excessiva. Eleve os seus olhos para o Senhor hoje, que nós possamos olhar para o Senhor, clamando pela sua misericórdia, e que Ele, que é misericordioso, possa quebrar tudo aquilo que está sufocando a nossa alma seja livre. Jesus fala isso várias vezes, o Novo Testamento inteiro proclama isso, que o Senhor Jesus, onde o Espírito dele está, há liberdade. Jesus falou que quem crer nele, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. É tão bom quando a gente se converte, a gente percebe, parece que muitas cadeias se quebram, parece que Deus arranca a gente de um cárcere, tira um peso, a gente se alegra quando a gente se converte, mas sabe o que acontece no caminho? Outros pesos começam a vir, e a gente disfarça dizendo, eu tenho Jesus. A gente pode ter Jesus, mas não está experimentando a vida abundante que Ele tem para nós, porque nós estamos deixando o inimigo roubar, matar e destruir coisas dentro da gente. Vamos orar por isso nessa manhã. Pai, muito obrigado, porque a palavra do Senhor nos instrui, nos orienta. A Tua palavra, Deus, é poderosa para mudar a nossa história. A Tua palavra é poderosa para recomeços. Quem sabe, Pai, através dessa palavra nessa manhã, alguns de nós vamos dar conta que a nossa alma está saturada, que a nossa alma está, ó Deus, sufocada por sentimentos, pensamentos, preocupações. A nossa alma está, ó Deus, sobrecarregada. Quem sabe nessa manhã, Espírito Santo, o Senhor pode abrir os nossos olhos e colocar a nossa visão em Jesus, como o autor dos Hebreus disse, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para não desfalecermos, não desmaiarmos em nossas almas, olhando para Jesus, que suportou a cruz, a vergonha, a ignomínia, para obedecer o Pai. Que nessa manhã o Senhor renove em nosso coração o desejo de olhar para o Senhor e obedecer o Senhor, e ver a Tua mão e obedecer a Tua direção, servi-lo, clamando dia após dia e recebendo do Senhor a graça para aliviar a nossa alma. Senhor, alivia o nosso coração nessa manhã de toda a sobrecarga e nos torna cada vez mais livres, livres para Te adorar, livres para amar, livres para superar situações, livres para esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.